Eu estive meditando essa semana, o Espírito Santo esteve falando comigo. Eu estive lembrando que, apesar de eu ter nascido num lar cristão, eu passei por muitas fases na minha vida com Deus, no meu relacionamento com o Senhor. Eu lembro que a primeira vez que realmente eu estava disposta a ir na igreja, que eu entendia, assim, dentro da minha limitação ali, eu tinha 7, 8 anos. Nessa época, os meus pais, eles deixaram de ir na igreja, e eu e os meus irmãos íamos sozinhos. Nós íamos numa igreja que era pertinho de casa, então os meus irmãos já eram também adolescentes, e nós íamos sozinhos, os três ali, o trio Batatinha. E para mim era um momento de maior alegria, aquele momento em que eu estava ali na presença do Senhor. Eu nem queria saber de ir para a salinha de criança, de ouvir historinha, de participar de cultinho. As crianças falavam na igreja que eu era esquisitona, porque na hora da oração eu estava lá orando assim com todo o vigor. Eles falavam, nossa, ela faz careta orando. E realmente o Senhor, Ele atingiu o meu coração, eu ainda era criança. Mas é claro que ao longo dos anos passei por muitas fases, muitos momentos com Deus. Passei também por muitas igrejas, não por desejo meu. Cada hora a gente estava morando num lugar, cada hora a gente estava numa cidade, numa casa. E passei por muitos lugares, e em todos eles eu vejo que o Senhor realmente me ensinou muita coisa. Mas, apesar de ter nascido ali num lar cristão, eu posso dizer com certeza que foi nos últimos 5 anos que eu tive um encontro mais profundo com o Senhor. Que eu pude entender verdadeiramente o que era o Evangelho com clareza, sem escamas nos olhos, sem entendimento parcial, mas um entendimento realmente total da palavra e daquilo que o Senhor queria de comprometimento e de aliança comigo. E eu sempre digo, né, que momentos de crises na nossa vida, momentos de lutas, de tribulação, eles são sim permissão do Senhor, e eles são oportunidades ou de nós nos afastarmos do Senhor, ou de nós nos aproximarmos nele, nos aproximarmos mais do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu comigo e com o Felipe. Há uns 5 anos atrás, nós estávamos dentro da igreja, nós estávamos ali exercendo o ministério, mas nós estávamos fracassando no nosso relacionamento com Deus. Nós estávamos fracassando no nosso relacionamento como casal. E nós estávamos trazendo toda essa escuridão para dentro da nossa casa. E eu nunca esqueço da pastora que foi um instrumento de Deus naquela época nas nossas vidas. Porque sim, é possível que nós estejamos dentro da igreja. Ainda assim, nós podemos ser como a moeda perdida dentro de casa. A dracma, ela não sabe que ela está perdida. A ovelha que está lá fora, ela sabe. Agora, a moeda que está dentro da casa, ela não faz ideia que ela está perdida. Mas o Senhor, Ele não desiste de nós. Mas nós passamos muitas crises, e esses momentos de crise foram os momentos em que mais o Senhor, Ele realmente tratou conosco. Não tem como haver transformação nas nossas vidas, irmãos, sem exposição dos nossos pecados. Se nós não expormos os nossos pecados a Deus para sermos curados, transformados, libertos, nós vamos viver num ciclo repetitivo. E essa foi uma situação em que nós tivemos ali que expor. Eu lembro que na época eu não queria procurar os pastores da igreja e conversar e falar que eu estava tendo problemas no meu casamento. É aquele orgulho que a gente sustenta no nosso coração e que é um engano do diabo, porque nós vemos que a gente vai dando brecha para o inimigo entrar e fazer aquilo que ele quer. Mas o Senhor, Ele teve a sua didática, a sua pedagogia de nos chamar ao conserto. E aquela foi uma oportunidade onde nós nos consertamos com o Senhor. Se há 5 anos atrás alguém dissesse que hoje nós estaríamos aqui liderando a igreja, e que nós teríamos aprendido tudo o que nós aprendemos andando com as pessoas, porque nada, nenhum livro, nenhum seminário, nada te ensina mais do que você caminhar ao lado das pessoas. E o Senhor, Ele vai te ensinando, o Senhor, Ele vai te moldando. Vocês não fazem ideia do quanto o líder, ele é moldado enquanto ele cuida, enquanto ele caminha, o quanto Deus, Ele vai tratando, Ele vai
mostrando aquilo que precisa ser transformado. Então, nós vamos caminhando e nós vamos sendo transformados. E a palavra que o Senhor trouxe essa semana, o versículo que o Senhor trouxe à minha mente, foi o versículo não precisa pôr agora, o versículo de Efésios 5:8, que fala: antes vocês eram trevas, agora são filhos da luz. E isso ficou ressoando dentro do meu coração, e eu comecei a me lembrar de outras passagens, e o Senhor foi ministrando ao meu coração. Colossenses 1:13, que fala que Deus, Ele nos resgatou do reino das trevas, do domínio das trevas, e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, onde há perdão de pecados, onde há redenção. E comecei a meditar também quando Jesus disse: olha, eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue, ele anda na luz. E o mesmo Senhor, nosso Senhor Jesus, ele também disse lá em Lucas 11:35, olha, cuidado, para que a luz que é em você não seja trevas. Eu trouxe aqui para vocês uma ilustração para vocês entenderem o que eu quero falar, porque a palavra do Senhor, ela é perfeita. Todos os versículos, eles estão conectados a Deus. Ele quer dizer uma coisa só. Então, fica aqui comigo, presta atenção. Imagina a sua vida, a minha vida, como uma casa. Essa casa com muitos cômodos, portas e janelas. Um dia, essa casa, ela estava debaixo do domínio de Satanás. Estava debaixo do domínio das trevas, cheia de pecado, cheia de escuridão, cheia de tudo que não vem do Senhor. E essa propriedade, a nossa vida, ela foi resgatada. Ela foi comprada a preço de sangue. O Senhor Jesus, Ele nos resgatou do império das trevas, como a palavra nos diz, e Ele nos transportou para um outro reino, o reino do seu Filho amado. E essa casa que antes estava em escuridão, debaixo do domínio das trevas, agora o Senhor Jesus, Ele entra, Ele assume o governo desse lugar, e conforme Ele entra, Ele vai abrindo as janelas, abrindo as portas, e a escuridão vai indo embora. Ele vai entrando em cada uma das áreas da nossa vida, em cada um dos cômodos da nossa vida, e Ele vai tirando pecado, sujeira, Ele tira o orgulho do nosso coração, Ele vai desfazendo ali a nossa autossuficiência, e o Senhor, Ele vai fazendo essa limpeza. E aqueles pecados que antes estavam escondidos, que antes estavam, no qual nós estávamos escravos, o Senhor Jesus, Ele liberta, Ele cura, e Ele transforma. E aí naquela casa Ele coloca ali uma plaquinha, ó, uma plaquinha. Antes era trevas, agora é luz. Mas o que acontece? A gente entregou o domínio da nossa vida, das áreas da nossa vida para o Senhor fez a limpeza, o Senhor escancarou e arrancou toda a escuridão. E nós, muitas vezes ao longo dos meses, ao longo dos anos da nossa caminhada com Deus, nós passamos a tentar limitar o agir de Deus nas nossas vidas. Alguns cômodos que a gente não quer que o Senhor entre, em algumas áreas da nossa vida que nós não queremos que Deus toque, a gente trata de fechar a porta. A gente fecha e a gente diz: olha, Senhor, aqui o Senhor não precisa entrar. Eu ainda não estou preparado para a transformação nessa área da minha vida. Pode deixar, Jesus, que isso daqui, por enquanto, estou conseguindo lidar. Quando eu perder o controle, quando eu achar que eu preciso de você, aí eu permito que você entre. Mas, por enquanto, deixa aqui como que está, não mexe. E nós vamos retrocedendo naquilo que nós alcançamos com Deus. E quando nós olhamos para áreas da nossa vida, dentro do nosso coração, áreas que nós fechamos para o agir de Deus, áreas onde nós permitimos conscientemente que as trevas voltassem a ter domínio. E aí que o Senhor Jesus, Ele vem com a advertência de Lucas 11:35, olha, cuidado. Cuidado para que a luz que há em você não se torne trevas. Cuidado para que a tua vida, que um dia foi entregue nas mãos do Senhor, para que Ele dominasse,
para que ele dirigisse todas as coisas, não seja devolvida ao inimigo por conta da tolerância que você passou a ter com o pecado na sua vida. E essa advertência do Senhor, ela precisa queimar nos nossos corações. Esses quartos escuros, esses lugares onde nós não temos permitido que o Senhor Jesus entre na nossa vida. Nós precisamos entender que onde há ausência de luz, as trevas elas têm legalidade para atuar. O próprio Deus designou as trevas para quem? Para Satanás. Então, nós entendemos que onde há trevas, o inimigo ele tem legalidade para ter domínio. E nós temos permitido que quartos escuros dentro do nosso coração estejam fechados. Nós temos limitado o agir de Deus nas nossas vidas. Porque nós sabemos que quando Cristo entra numa área da nossa vida, Ele vai expor aquilo que é pecado. Ele vai limpar e Ele vai reordenar as prioridades da nossa vida. Só que muitas vezes só a ideia de tudo isso acontecendo já nos deixa desconfortáveis. Então nós seguimos na igreja professando uma fé que não é viva. Nós seguimos na igreja escutando a palavra, mas dentro de nós estamos mortos nos nossos pecados. E quando nós olhamos para certas áreas da nossa vida, às vezes entra ano, sai ano, estamos dentro da igreja, mas não vemos transformação verdadeira. E a gente pode até admitir que certas áreas da nossa vida nós não estamos entregando para o domínio do Senhor Jesus. Nós podemos olhar para as nossas finanças, para o nosso casamento e dizer, realmente, Cristo não está reinando nessa área da nossa vida. Cristo não está reinando nessa área da minha vida. Mas entenda uma coisa, aonde o governo de Deus não está, o governo das trevas está. Não existe zona neutra. Ou eu entrego totalmente as áreas da minha vida ao Senhor, ou eu conscientemente preciso saber que eu estou dando legalidade ao diabo para dominar na minha vida. Não se engane, nós não estamos no controle. Se Deus não está no controle de alguma área da nossa vida, nós também não estamos. E nós precisamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer acerca disso nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5. Nós vamos ler do verso 8 ao verso 14. Todos acharam? Vamos ler? Porque no passado vocês eram trevas. Diga comigo, identidade. Irmãos, vocês estão desanimados, hein? Em nome de Jesus. Diga comigo, identidade. Amém. Vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Aí vem a orientação, vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Só para nós entendermos aqui o contexto do que está sendo dito, o apóstolo Paulo, ele fala aqui na carta aos Efésios, e para nós entendermos o contexto de como essa igreja vivia, nós precisamos olhar um pouquinho para a história. Éfeso era uma grande capital, uma cidade rica,
E o apóstolo Paulo vai e leva o evangelho a esse lugar. A maioria ali eram pagãos. Tinha, sim, o grupo dos judeus, mas a maioria do povo que tinha ali eram os gentios, eram pagãos, eram pessoas que estavam totalmente mergulhadas na idolatria. Na cidade de Éfeso tinha o templo da deusa Diana, né? Templo de Ártemis. Então era uma cidade com muita idolatria, e inclusive o próprio comércio da cidade, toda a economia da cidade girava em torno disso. Tinham muitos ourives, muitos artesãos que viviam desse ofício, né, de desenvolver, de criar ali as imagens, e tinha um comércio muito grande em torno disso. Então era uma cidade que tinha muita idolatria, adoração a muitos diferentes deuses. E no meio de tudo isso aconteciam muitos rituais dentro desses templos, muitos banquetes. Então era muita corrupção, era vício, era imoralidade sexual. E Paulo, ele chega e anuncia o evangelho, ele firma naquele lugar uma igreja, e essa igreja ela cresce, ela se desenvolve, muitos são salvos. Mas é claro que isso incomoda muitos ali da cidade, porque no momento em que o povo passa a se converter e a adorar somente ao Senhor, isso acaba impactando e abalando até mesmo a economia daquela cidade. Então, por isso que ele começa, nesse verso 8, falando, olha, eu sei o contexto em que vocês viviam. Antes vocês estavam nas trevas, mas vocês receberam uma nova identidade. Vocês são filhos da luz. Então andem de acordo com essa verdade que vocês receberam. E Paulo sabia que eles estavam ali imersos em uma pressão que puxava eles de volta para essas antigas práticas, essa antiga maneira de viver que eles viviam. Os convites para os banquetes, participar de negócios onde haveria desonestidade, muitos desses banquetes, dessas festas regadas de imoralidade sexual. E Paulo está dizendo, olha, antes esse era o contexto de vocês, vocês estavam debaixo do domínio das trevas. Mas a partir do momento que vocês conheceram ao Senhor, vocês receberam uma nova identidade. Irmãos, quando nós falamos de identidade, porque ele fala aqui no texto, vocês eram trevas. Ele nem diz, vocês estavam nas trevas. Isso era o que vocês viviam. Mas ele apresenta agora uma nova identidade para aquele que entregou a sua vida ao Senhor. Aquele que decidiu verdadeiramente andar com Cristo. Vocês eram trevas, mas agora a nova identidade de vocês é filho da luz. Então significa que vocês saíram dessa esfera de trevas e de escuridão e agora vocês estão debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Então a maneira como vocês vivem, a preocupação que vocês têm com a moralidade e com as coisas espirituais tem que ser baseada em quem vocês são. Irmãos, entendam, ninguém consegue sustentar uma moralidade correta e uma espiritualidade correta se não for porque entendeu quem é em Deus. Nós podemos, como cristãos, forçar a barra ali, entre aspas, muitas vezes tentando parecer ser aquilo que nós não fomos transformados. Nós podemos praticar boas obras sem ter o nosso coração totalmente regenerado. Mas ele está dizendo aqui, as obras que vocês praticam têm que partir do entendimento de quem vocês são. E vocês entenderam que vocês receberam uma nova identidade em Deus, que vocês foram transformados. Irmãos, não existe pessoa boa. Às vezes a gente fala, fulano é uma pessoa boa, uma pessoa excelente, só falta Jesus. Já escutaram isso? Só falta Jesus, uma pessoa excelente. Irmãos, se falta Jesus, falta tudo. Não existe bondade fora do Senhor. Não existe justiça fora da presença dEle. Não existe verdade. Não, mentiram para você, você não tem luz própria. Sabe aquele discurso que a gente escuta? Nossa, você é uma pessoa tão iluminada, você tem a sua luz própria. Não. Você não tem luz própria nenhuma. A Bíblia diz lá, deixa eu só ver aqui, irmãos. Acho que é Mateus.
Acho que até não marquei aqui. João, aqui, ó. João 8,12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas. Então, quer dizer, nós recebemos a identidade de filhos de Deus. Se há luz em nós, é porque há a presença de Deus em nós. Não existe bondade fora da presença de Deus. Se nós nos afastamos da luz, nós estamos em trevas. E o apóstolo Paulo, ele fala, olha, então se vocês entenderam quem vocês são, se vocês entenderam a sua nova identidade, vocês têm que frutificar de acordo com essa identidade. E ele fala, vocês têm que produzir o quê? O fruto da luz. Em algumas traduções, é colocar também como fruto do Espírito. Mas é a consequência daquele que caminha debaixo da presença do Senhor. E ele fala, esse fruto é bondade, é justiça, é verdade. E tudo que ele fala aqui é contrapondo diretamente aquilo que era praticado por aquela sociedade, por aquela cidade. E não é qualquer bondade. É um tipo específico de bondade, que nós só podemos praticar, que nós só podemos viver, quando nós estamos debaixo do governo de Jesus nas nossas vidas. Não é qualquer verdade, só há uma verdade em Deus. Não é qualquer justiça, não é a nossa justiça própria, não é a nossa visão de mundo. Muitas vezes nós estamos andando debaixo daquilo que nós acreditamos ser bondade, debaixo daquilo que nós acreditamos ser justiça, debaixo daquilo que nós acreditamos ser verdade. E nisso, muitas vezes, estamos diluindo a verdade do Evangelho de Deus. E ele diz, olha, vocês entenderam quem vocês são. Vocês entenderam qual é o fruto da identidade que vocês receberam. Então, vocês têm que abraçar uma nova maneira de viver. E ele exorta, não participem das obras infrutíferas. Antes, reprove elas. Ele não só diz para não participar, mas ele diz para reprovar. Ele está falando de um posicionamento. Eu entendo quem eu sou. Eu começo a viver de acordo. Eu escolho não participar daquilo que não condiz com quem eu sou, com a minha fé. Eu escolho não estar onde a presença de Deus não está comigo. Eles eram convidados para banquetes. Eles estavam ali diante de tentações, de viver a vida como aquele povo vivia. Assim como nós também hoje estamos num contexto onde nós vamos estar cercados de pecado, de ofertas, para nos tirar da presença de Deus. E a advertência é clara, não participe das obras infrutíferas. E se você tiver que se posicionar e afirmar quem você é, você precisa estar preparado para isso. Porque senão você vai começar a se associar à prática do pecado. Você vai se associar com aquilo que Deus não se associa. Você vai estar em lugares que Deus não quer que você esteja. Para se moldar ao padrão do mundo. E ele fala também de práticas ocultas. Nós podemos esconder das pessoas aquilo que nós somos verdadeiramente, aquilo que nós praticamos. Na igreja é todo mundo transformado. Mas do Senhor nós não escondemos. O Senhor, Ele vê todas as coisas e Ele prova todas as coisas. E a palavra do Senhor diz que tudo que está em oculto, uma hora há de ser revelado. Mas quando nós conscientemente trazemos isso para o Senhor, nós estamos dizendo, Senhor, eu posso pecar porque eu sou pecador. Mas eu não vou conservar dentro de mim raiz de iniquidade. Sabe o que é iniquidade, irmão? É quando você conscientemente sabe que está pecando e você continua pecando e você não quer transformação de vida. É quando você começa a tentar relativizar o Evangelho para ele caber nos seus padrões. E muitos líderes, muitas igrejas acabam caindo no erro para tentar agradar membros. Tentam suavizar a mensagem.
Mas Cristo nunca se preocupou em suavizar a mensagem que o Pai tinha designado a ele para compartilhar. Paulo também diz: prestem atenção, examinem, para entender qual é a vontade do Senhor para a vida de vocês. Quantas vezes a gente ouve, e eu mesma já falei quantas vezes, meu Deus, eu não sei o que fazer. Realmente, em muitos momentos nós não vamos saber o que fazer, mas quem que vai trazer as respostas para nós? É a palavra. E nós vamos no conselho dos outros, nós vamos no nosso próprio conselho, na nossa própria experiência de vida. Nós ficamos presos ali no nosso orgulho. Mas nós não somos capazes de olhar para a palavra, porque nós sabemos que a palavra vai nos confrontar. Nós sabemos que a palavra vai nos confrontar. E ele termina com a advertência: despertem. Levanta desse sono que você está. Porque você está dando legalidade ao inimigo para atuar em áreas da sua vida. Está dentro da igreja, mas está completamente morto. Meu sogro esteve pregando na semana passada, falando acerca da parábola das 10 virgens. 5 delas estavam ali, dentro da igreja. E a Bíblia diz que elas caíram no sono. E que a lâmpada delas estava se apagando. Havia falta do que ali? Presença de Deus. O que fazia a lâmpada ficar acesa e brilhar? Espírito Santo, presença de Deus. Mas elas caíram no sono. Entraram em frieza e mornidão. E todos nós estamos sujeitos a isso se nós não vigiarmos. Começando pelo altar. Todos estamos sujeitos. E eu quero perguntar nessa noite para você: qual é o contexto que você está inserido? Porque no lugar onde você está, é Deus quem te colocou. Você tem se associado àquilo que Deus reprova? Você tem escolhido conscientemente desobedecer ao Senhor e à sua palavra? Entendam, irmãos, a Bíblia ela fala muito claramente para nós. Ela diz que nós somos tolos quando nós apenas ouvimos a palavra, mas não a praticamos. O próprio Jesus disse: olha, aquele que ouve, pratica. Ouvir qualquer um pode ouvir. E a gente vai se inflando. De tanto que a gente ouve pregação no YouTube, a gente recebe pregação no WhatsApp, a gente vai na igreja, a gente ouve um podcast, a gente está ouvindo, inflando, inflando, inflando. Mas nada disso está impactando a nossa vida. E gerando transformação, gerando mudanças de vida. Porque nós temos interditado certas áreas da nossa vida e temos dito para Jesus: aqui você não entra. E não pense que essa palavra é para o teu irmão que está do lado, é para você. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Antes nós éramos trevas. Hoje qual que é a nossa identidade? Nós somos filhos da luz. Não dá para servir a 2 senhores. Ou nós decididamente dizemos: Senhor, o Senhor tem o governo da minha vida. Ou então saiba, irmão, que decididamente você está entregando o governo nas mãos de Satanás. Não existe meio termo. Eu preciso entender a minha identidade. Eu preciso discernir a vontade do Senhor para a minha vida. Eu preciso permitir que Jesus entre nos lugares obscuros dentro do meu coração. Exponha aquilo que precisa ser exposto. Para que nós sejamos verdadeiramente libertos e transformados. E não ache que isso não vai ter um custo. O próprio Senhor Jesus disse: há um custo para ser meu discípulo. Calcule bem o custo antes de você decidir me seguir. Calcule o custo. Para que você não seja daquele que olha para trás e que desiste. Há um custo.
Havia um custo para aquele povo, para aquela igreja. Havia coisas das quais eles tinham que abrir mão. Isso custava para eles aceitação social, custava para eles contratos, negócios, status, e hoje também custa. Há um custo. E nós precisamos decidir se nós estamos realmente dispostos a pagar o custo para servir ao nosso Senhor. Nós precisamos entender quem nós somos. Você precisa entender quem você é. Porque o que você é, dirige a sua vida. A nossa identidade dirige a nossa vida. Você pode repetir comigo? A minha identidade dirige a minha vida. É por isso que o apóstolo Paulo diz: viva de acordo com aquilo que você professa. Reprove aquilo que Deus reprova. Deixe Deus penetrar nas áreas da sua vida onde você tem consentido que haja escuridão. Nós precisamos abandonar o pecado se realmente queremos andar com Deus. E eu garanto para você, irmão, talvez você diga hoje, muita coisa na minha vida eu não sei o que fazer. Mas eu te garanto, a palavra garante que quando nós buscamos conhecer a vontade do Senhor, o Senhor a revela a nós. Eu sei muitas pessoas, e eu vim de uma realidade, né? Minha mãe, ela gostava muito de igreja que dava revelação. Então, assim, a igreja do irmãozinho que conta lá a sua vida. Toda hora que minha mãe achava um assim que era profeta, ela ia atrás. Toda vez. E ela me carregava junto, né? Eu era adolescente, eu ia. Mas posso dizer para você, você quer revelação? Aqui, ó, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Quando eu entendi isso, quando eu verdadeiramente entendi, eu parei de ficar pedindo e procurando por sinal. Ai, Senhor, se for para eu fazer tal coisa, se for para eu me comprometer mais, eu quero que passe um carro aqui azul cintilante na rua. Às vezes a gente tem essas ideias, né? A gente começa a pedir uns sinais assim. Tem certas coisas que a gente fica pedindo sinal, que a gente não precisa pedir sinal. A gente precisa se arrepender mesmo. A gente não está sequer gastando tempo para ler o que a palavra está nos dizendo. E Jesus, ele vem com essa advertência: desperta você que dorme, Cristo te iluminará. Sai da acomodação, sai da frieza, decida um lado. Nós precisamos decidir. Tem crente, de anos e anos de igreja, batizado, crente velho, que está dentro da igreja, mas está vivendo em trevas. Tem resistido à obra transformadora do Senhor em muitas áreas da sua vida. Áreas em que precisa ter abandono de pecado, arrependimento. Já viu aquele pastores, né, que tem muitos seguidores? Você entra lá nos stories deles, é aquelas caixinhas de pergunta. A maioria nem responde mais esse tipo de pergunta, mas sempre tem o povo que vai lá e... Pastor, é pecado beber? Pastor, é pecado tal coisa? Mas vamos parar para pensar. A pessoa está preocupada que aquilo seja pecado porque ela realmente não quer desagradar a Deus ou porque ela está doida para o pastor dizer que ela pode fazer aquilo lá? Que ela pode fazer com a consciência tranquila, que ela não vai para o inferno? Quando nós amamos ao Senhor, quando nós temos zelo pelo Senhor, a gente não vai se preocupar com isso. A gente vai entender o que a palavra nos direciona. E a gente não vai tentar relativizar. Mas nós precisamos assumir que essa palavra é para nós. Esse chamado hoje é para nós. E Cristo, ele nos chama ao arrependimento. Deus te deu uma identidade. Deus te deu uma filiação.
Deus te mostrou a maneira como você deve viver. Ele te advertiu que o custo de ser discípulo existe, que você tem que estar disposto a abrir mão do que você precisa abrir mão para servir ao Senhor. Irmãos, o mundo precisa olhar para nós, precisa olhar para a igreja, eles precisam encontrar a luz que eles estão procurando. As pessoas estão aí fora desesperadas. As pessoas estão desesperadas por salvação. Nós sequer estamos olhando ao nosso redor. Às vezes pessoas dentro da nossa família estão em trevas, cativas pelo diabo. E Deus quer nos usar para libertar essas pessoas, para ser instrumento de Deus. Mas nós estamos debaixo de algo que se chama eudolatria. É o meu problema, é a minha vida, são as minhas dificuldades, é tudo eu. O eu invadiu a igreja, invadiu as músicas que são cantadas, invadiu os sermões. O eu invadiu e o povo deixaram de entender que o centro do evangelho é Cristo e não somos nós. O centro da igreja é Cristo. Irmãos, qual vitória pode ser maior do que nós cooperarmos com Deus para que aqueles que estão em trevas sejam libertos e alcançados e sejam salvos? Quem aqui já teve alguma experiência de falar de Jesus para uma pessoa e a pessoa se converteu? Somos nós que fazemos, é o Senhor. Mas há quanto tempo de repente você não abre a tua boca para falar de Jesus para alguém? E não adianta a gente querer falar de um Jesus para alguém que a gente nem permite que governe a nossa vida. Se nós queremos dizer para as pessoas que elas devem deixar que Jesus governe a vida delas, nós precisamos ser os primeiros a fazer isso. E nos permitir ser usados por Deus. Irmãos, Bauru não precisa de mais igrejas. A tua cidade não precisa de mais igrejas. Precisa que as igrejas que estão com a porta aberta realmente cumpram seu papel. Assuma a identidade de filhos da luz. Enquanto a igreja não entender qual é a sua identidade, qual é o seu propósito, nós vamos ser apenas mais uma igreja que se reúne de domingo a domingo, falando as mesmas coisas, mas cujos membros, cujos irmãos continuam debaixo do pecado, continuam debaixo das obras infrutíferas das trevas, continuam não vivendo nada do que Deus tem para a vida deles. Essa responsabilidade é nossa. Nós precisamos ser luz nesse lugar onde o Senhor nos colocou. É nossa responsabilidade. Pensar que pessoas poderiam estar aqui sendo alcançadas pela palavra de Deus. E nós temos responsabilidade como corpo. Não acha que a responsabilidade é só do líder, do pastor? Não. A Bíblia diz que nós andamos na luz. O Sermão do Monte diz que nós devemos ser luz. Não é sal da terra e luz do mundo? Mas não há luz onde não há presença de Deus. Não há luz onde não há presença de Deus. E nós estamos como? Dormindo. E Deus quer começar essa libertação hoje por nós. Ele quer nos usar para nós impactarmos a nossa família, irmãos. Quem aqui tem algum familiar que precisa ser alcançado pelo Senhor, às vezes está até perdido em vícios, em tantas coisas? Eu tenho. Nós temos sido luz
na vida da nossa família. Nós temos sido luz na vida dos nossos filhos, na vida do nosso esposo, na vida da nossa esposa. Tem que começar dentro da nossa casa. A gente diz tanto aqui, a nossa casa, o nosso lar é a primeira igreja. Se você não cuida da tua casa, se você não ora dentro da tua casa, se vocês não se reúnem como família para ler a palavra do Senhor, não adianta você vir tentar fazer isso na igreja. A igreja não são essas paredes, a igreja é cada um de nós. Nós somos a reunião das igrejas. Porque nós somos o lugar de habitação do Senhor. E Ele diz, antes vocês eram trevas, mas agora vocês são filhos da luz. Então nós precisamos entender que esse despertamento vai gerar salvação dentro da igreja, vai gerar transformação dentro dos nossos lares, vai impactar a maneira como nós nos relacionamos com o nosso marido, com nossa esposa, com os nossos filhos, dentro do nosso trabalho. Deus te colocou lá para você ser luz, não para você se misturar e fazer as mesmas coisas que os filhos das trevas praticam. Esse chamado hoje é para nós. O Senhor diz, desperta. Desperta. Se levante desse sono. E Cristo te iluminará. Irmãos, eu não sei vocês, mas essa palavra ela queima no meu coração. Tem horas que a gente está aqui pregando, a gente tem vontade de pular no pescoço de cada um e falar, você entendeu? Mas a gente sabe que é uma obra do Espírito Santo. Mas tem horas que a gente quer arrancar os cabelos e puxar os cabelos dos irmãos também para falar, vocês entenderam isso? Que não adianta vocês ficaram indo e vindo, culto, em reunião, isso e aquilo. Se vocês ainda estão limitando a ação de Deus na vida de vocês, nas nossas vidas. A gente sabe tudo o que Deus quer fazer. Irmãos, eu não vou cessar de orar até que Deus faça nesse lugar aquilo que Ele quer fazer. E tanta coisa o Senhor já ensinou a mim e ao Felipe desde que essas portas se abriram em dezembro do ano passado. Se vocês tomam cajadada, tenho certeza que os primeiros a tomar cajadada do próprio Deus somos nós. Em muitos momentos eu falei assim para o Felipe, eu falei, nós estamos sendo esmagados. Porque Cristo está sendo formado em nós de uma maneira mais profunda. Então, a maneira como nós lideramos, a maneira como nós cuidamos, até toda nossa expectativa que nós tínhamos, nós percebemos que Deus deixou bem claro, é a minha maneira, da minha forma. Porque é a minha igreja. E nós precisamos nos posicionar como igreja. Você precisa decidir o que você quer. Você precisa decidir se realmente você quer andar em Cristo. Nós precisamos decidir. Se nós queremos realmente ter uma aliança com Deus ou queremos continuar vivendo uma vida de pecado. Eu quero que Deus transforme essa cidade. Eu quero que Deus transforme esse bairro. Eu quero que Deus transforme as pessoas que estão aqui ao redor. Eu quero que famílias sejam alcançadas. E eu quero que o nome de Cristo seja glorificado. Não o nome de uma denominação, o nome de uma igreja, o nome de um líder, de um pastor, de um apóstolo. Não. Nós queremos colocar o nome do Senhor no mais alto lugar. E o corpo tem que estar participando desse propósito. O corpo tem que estar no mesmo movimento que a cabeça, o cabeça, que é Cristo, está ordenando. Irmãos, quem que dirige o movimento do corpo todo? É Cristo Jesus. Se estamos ligados nele, se você tirar a cabeça do corpo, o que acontece com o corpo? Ele perde a vida. Ele não tem movimento.
ele morre. Vamos orar? Feche os seus olhos nessa noite. Não importa o quão bem a gente pregue. Não importa o quão eloquente muitas vezes a gente possa parecer. Hoje, eu oro para que seja o poder do Espírito Santo que convença o teu coração. Não as minhas palavras. Não aquilo que eu digo. Mas enquanto o Senhor me permitir estar nesse altar, eu vou pregar a sua palavra. O Senhor está nos chamando ao arrependimento, irmãos. Não dá para deixar para amanhã, não dá para deixar para depois. É Cristo quem está te chamando. É Cristo quem está dizendo: desperta, se levante, saia desse sono. Viva de acordo com aquilo que você professa. Sai de cima do muro. Ou você entrega tudo para Ele, ou você entrega tudo. Espírito Santo, passeia no meio da tua igreja nessa noite.